Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Oliveira. Espero que estejam todos bem, já alimentados e sem sono, se possível. Bom, eu estou aqui com o Daniel Passos e vou pedir a licença poética aí de chamá-lo de Daniels, que é o apelido que a gente tem com ele na TSE há algum tempo. Então, não estranhe aí, o nome dele é Daniel, mas acaba saindo Daniels aí por um apelido que a gente colocou na TSE, né? Deixa eu... Bom, e com isso eu queria começar a nossa conversa apresentando um pouco de qual é a nossa base, da onde que a gente veio, né, literalmente. Tanto eu quanto o Daniels fazemos parte aí da TSE. É um grupo hoje, não é mais só uma empresa solo, é um grupo, a TSE Energia e Automação, e a nossa empresa ela começou em 1990, então hoje ela tem aí 36 anos de existência. Começou com uma software house, então começamos desenvolvendo soluções para a indústria e dentre elas tivemos inclusive um sistema supervisório sendo desenvolvido pela própria TSE, né? Inclusive um dos sócios fundadores que deve estar em algum lugar da plateia foi o principal desenvolvedor aí dessa solução. Porém, com o passar do tempo, a TSE foi agregando áreas e hoje a gente é uma empresa de engenharia, não só mais de automação. Temos a parte de projetos e desenvolvimento de painéis elétricos para eletrificação. Temos também dentro do grupo a divisão de montagens, projetos e infraestrutura de elétrica e a famosa divisão de automação, que é a qual eu e o Daniel fazemos parte, né? Porém, na divisão de automação, há mais ou menos 10, 12 anos, o Antônio, que é um dos sócios fundadores, fez uma conversão aí da TSE para o verde, né, para Siemens. Éramos um integrador muito mais próximo da Rockwell e há 10, 12 anos aí começamos a nos aproximar da Siemens como um dos principais integradores para poder fazer a parte de aplicações de MES. Então, os softwares que a Siemens vendia OpCenter, do MES a TSE fazia a integração, né? E com isso, exatamente por isso, há um ano e meio atrás, a Siemens nos chamou para fazer parte desse portfólio de revendas Siemens. Então, esse mesmo ambiente aí que a PS3, a PLMX também estão, né? Então, a gente tem basicamente aí um ano de revenda nessa área. E eu queria começar essa conversa consolidando um pouco do que o Érico comentou sobre o PLM, a função do PLM, que é basicamente entregar para a gente as listas de materiais, as listas de processo, tudo da engenharia, todo esse framework da engenharia de desenvolvimento de produto. O Érico, a solução que ele comentou, o Teamcenter, de PLM, é quem agrega todo esse portfólio de softwares no mesmo lugar para que a gente consiga ter um repositório de informações sobre isso. Depois disso, a gente teve a parte do Henrique com o APS, com o sequenciamento e o planejamento dessas ações, tudo que a gente vai executar aí no chão de fábrica, né? O sequenciamento necessário para que a gente consiga produzir. E com isso, nesse momento, o que a gente tem eu sei agora o que eu tenho que produzir e quando eu tenho que produzir, com o PLM e o APS, né? E é nesse ponto aí que a gente entra. Por quê? Até coloquei essa imagem aí para poder fazer um vínculo com o Érico. Coloquei um SKU de alto valor agregado, inclusive, que é um dos meus hobbies aí, né? Mas para mostrar para vocês duas coisas. A primeira, a Trek, assim como a Giant, é um dos fabricantes que usa as soluções da Siemens para digitalização, e nesse caso específico, a gente tem aí um agrupamento de atividades diferentes dentro da fábrica. A gente tem a parte do quadro, que é de fabricação da própria Trek, e temos também todos os conjuntos de peças que são montados na bicicleta e são adjacentes à própria Trek. São outros fabricantes que entregam esses componentes para que a Trek monte. E a gente tem também um fura-bolha, né, literalmente. Essa bike é uma bike elétrica de mountain bike de alto desempenho e que trouxe aí para uma série de pessoas a possibilidade
de estar em um ambiente que ela normalmente não estaria. Por quê? Existe na realidade é um cicloturismo que é feito na Serra da Canastra e que as pessoas não tinham possibilidade de fazerem esse circuito por conta de uma questão de fitness. Nesse ponto que esse tipo de bicicleta, ela agrega aí, pessoal, vou pedir desculpa pelo nervosismo com vocês, estou suando um pouquinho aqui, mas esse tipo de SKU, ele acaba furando a bolha para trazer uma possibilidade de pessoas que não estavam numa endurance tão grande consigam ter acesso aí a algumas paisagens que normalmente essas pessoas não teriam esse acesso, né? E eu queria também mostrar o quanto que um SKU consegue agregar valor. A gente está falando aí de uma bicicleta que gira em torno de R$110 mil na sua configuração mais alta, né? Então, literalmente, o suprassumo aí do que a gente tem de SKU para bicicletas. Acredito que vocês já viram bastante essa imagem e aqui eu faço a consolidação da famosa trilha digital, Digital Thread, que a Siemens tanto cita, né? Sendo que nós, como uma solução MON-MES, estamos no final do processo, com a geração e coleta de dados, a coordenação de atividades e principalmente a rastreabilidade e os insights que a gente consegue trazer com isso. Bom, e é nesse momento que a gente consegue fechar o ciclo dessa Digital Thread com o MES, né? Com a execução aí no chão de fábrica, orquestrando essas atividades do chão de fábrica, né? E eu queria parar um pouquinho nesse momento para poder colocar o conceito para vocês de MES e deixar claro aquela frase ali no finalzinho que o MES não é OE. Um dos trabalhos aí que eu faço, como o Érico colocou, é o site survey com vocês para entrar na indústria de vocês, entender qual que é o cenário real da indústria de vocês e conseguir agrupar ali algumas features da Siemens, software da Siemens que vão resolver esse problema. E o meu trabalho é bem interessante porque há 12 dias eu estive na fábrica das cartas da Pokémon, as famosas cartas aí que valem um valor um pouco mais alto, e há 5 dias eu estive tratando sobre vibração de motor na Honda e a Yamaha. Então, o meu trabalho acaba trazendo aí uma exponencialidade muito grande de cenários, né? E com isso, uma das coisas que me deixa triste dentro desse trabalho, a única coisa que me deixa triste, na realidade, é quando o cliente ele me chama para mostrar uma solução de MES e o que eu vejo, na realidade, é um apontamento de OE. E eu fico um pouco triste porque eu sou o cara do MES, então eu sei exatamente o que o MES pode entregar para vocês. E quando eu vejo, obrigado, Isa, quando eu vejo que o pessoal usa uma solução de OE, um apontamento, e chama isso de MES, é um pouco triste. Então, por isso que eu quis colocar para vocês ali que o MES ele não é OE. E o que é o MES, né? Eu acho que essa próxima imagem, ela traduz bastante do que o MES significa para mim. É um cérebro, é um gerente digital industrial. Eu acho que essa é a melhor conotação que a gente pode dar para o MES. Mas o que realmente é o MES? O que ele faz? Bom, eu considero o MES aí como um middleware, então ele é um software no meio do caminho para que eu consiga olhar para todas as fontes de dados que eu tenho. O Érico comentou como é que é importante o vínculo com o ERP. Então, o ERP é uma fonte de dados, banco de dados geral que eu tenha no processo e faça sentido é uma fonte de dado. A camada de automação que está representada ali pelo OPC UA é uma outra camada de dados. Planilhas, enfim, qualquer arquivo que tenha informações sobre o processo, ele se transforma numa fonte de dados para o MES. E ali do lado direito, do lado esquerdo de vocês e do meu lado direito, a gente tem as verticais que o OpCenter, a solução de MES da Siemens, faz parte. A primeira é o MES, que é essa que a gente está conversando um pouco. A parte do EMI, que é justamente esse middleware
que eu faço a integração dos processos, o APS, que foi o software que o Henrique falou um pouquinho, e a gente tem mais duas vertentes aí, que é pesquisa e desenvolvimento e qualidade. O MES, originalmente, ele englobava a parte de qualidade e P&D, e agora ele foi subdividido em mais duas vertentes aí. Tá, mas o que é o MES? Eu acho que essas outras imagens vão falar um pouquinho de o que é o MES. Cada hexágono desses, ele é literalmente uma função dentro do MES para poder atender um problema de vocês. Eu queria mostrar para vocês lá em cima que está o OE, ou seja, o OE é um hexágono dentro de todas as funções que eu tenho na plataforma. E o que a gente consegue transformar a aplicação de vocês é mais ou menos isso. A gente tem dentro de cada vertical da plataforma Ops Center features que eu vou casar com problemas que vocês têm no chão de fábrica. Então eu começo com a parte de análise e performance, e ali eu tenho OE, eu tenho KPI, eu tenho os relatórios, para eu conseguir mostrar para vocês o que está acontecendo, mas eu tenho também a parte de gerenciamento de qualidade, as não conformidades, as análises físico-químicas, tudo que é realizado ali pelo setor de qualidade, eu também tenho um bloco de funções dentro do MES para poder trazer isso para o meu portfólio. Tenho também gerenciamento de troca, ferramental, estamparia, tudo que está relacionado com uma ferramenta para eu conseguir produzir. O setup de linha, ele está ali dentro do gerenciamento de troca. Gerenciamento de material, então o kit em Kanban, a parte de fracionamento, está dentro da minha vertical de gerenciamento de material. Tenho também as ferramentas de tecnologia, ali eu estou falando mais de gerenciamento de usuários, cibersegurança, tudo que está relacionado à usabilidade da plataforma. E por último, eu tenho a parte mais voltada ao operador, que são a parte de terminais de operação. Se eu não me engano, foi o Henrique que mencionou também sobre o quanto que a plataforma ela é agnóstica em relação a terminais. Ou seja, eu posso usar um tablet, eu posso usar um celular, eu posso usar um computador, eu posso usar qualquer coisa que eu consiga apontar para um servidor e conseguir enxergar essas informações, né? Então, quando a gente monta uma aplicação de MES, eu chego nessa concepção. Isso seria uma aplicação de MES, em que eu tenho algumas features que a gente elenca ali para poder fazer parte da aplicação que a gente vai entregar para vocês no final do processo. E o que eu queria colocar aqui que também é importante? Outra coisa que eu vejo bastante nas visitas que eu faço é de soluções de MES que não são longevas. Uma das características que a Siemens, e só a Siemens tem nesse quesito, o quanto a solução da Siemens ela é atualizada. Então, quando a gente tem esse cenário de features para cada função ali que eu vou atender na indústria, se por acaso, dentro da vertente de electronics, lá na China, o pessoal tiver qualquer ferramenta no MES que foi desenvolvida para o caso específico deles, isso é trazido para a solução do Brasil. Como é uma solução única que está rodando nas suas verticais, sejam ela pharma, electronics, manutenção, operação discreta e processo contínuo, a gente vai ter features que são desenvolvidas no mundo e são incorporadas para a sua solução. E isso é uma exclusividade da Siemens. Nenhuma outra plataforma tem esse desenvolvimento continuado de funções dentro da plataforma como um serviço, as a service. Isso é importante, né? Bom, agora a gente já tem basicamente o planejamento de produção. E como é que a gente vai garantir que a gente faça essa execução no chão de fábrica da forma como o Érico projetou e o Henrique fez o sequenciamento e o planejamento, né? Eu vou entrar em 5 ferramentas aí que eu coloco como as principais do MES e que entregam um valor alto, né? Eu vou focar em 3 delas, que são os fluxos de trabalho, as instruções eletrônicas e visibilidade de processo. Mas queria voltar com vocês justamente na parte da bike para poder entrar nesse detalhe. Aqui mais um modelo também, que é um modelo top de linha de estrada, é um concorrente aí daquele primeiro vídeo que o Henrique mostrou,
da Giant, esse é o outro fabricante da Trek, e é uma bike para speed, não para triathlon, né? Mas o que é importante, que eu acho que vale a gente gastar um tempinho aqui? O Henrique mencionou na parte do APS sobre a parte de materiais e o quanto que eles são importantes para a gente continuar a produção. E isso é importante em dois aspectos. A Trek, como eu havia dito, ela só faz a parte do quadro, ela fabrica também alguns pneus, um ou outro modelo de pneu e a parte do guidão. O restante de todos os materiais ali são de fornecedores externos. E isso impacta na montagem, na configuração que é feita na própria página da Trek. E o fato de eu conseguir montar SKUs diferentes usando o meu estoque e ter um sistema MES ligado ao APS me traria a possibilidade de revisar esses tipos de montagem que eu tenho e não ter a minha parada de produção com base na falta de alguma peça que eu não tenho para aquele modelo em específico. O pessoal entendeu isso, os fabricantes importados, e hoje, quando você entra para fazer uma compra configurada dessa forma, muitas das vezes você acha configurações inexistentes, não podem ser selecionadas naquele momento, por falta de peça, falta de estoque. Então, aonde eu quero chegar com isso, né? O MES, junto com as soluções digitais dentro da Digital Thread, ele consegue trazer algumas ferramentas, algumas funções que vão diminuir muito a dificuldade dentro do nosso chão de fábrica. Eu vou voltar na imagem anterior e vou falar um pouquinho com vocês agora sobre essa imagem maior, que são os work procedure, ou os fluxos de processo, fluxos de produto, tem vários nomes aí, né? O que eu queria mostrar para vocês? O fluxo de processo dentro do MES, ele nada mais é do que um ciclo de disparo de atividades que eu tenho para que eu consiga usar outra coisa tão importante quanto que são as instruções eletrônicas de trabalho. Tá, e o que são essas instruções eletrônicas de trabalho? O que é esse fluxo de trabalho, né? Basicamente, esse é o mapa de execução dos processos dentro do MES. É esse cara que eu consigo gerar através da BOP, que o Érico, que o pessoal do PLM gera, junto com a Bill of Materials, junto com toda aquela sopra de letrinhas, eu consigo criar um fluxo que pode ser de um SKU ou de um processo dentro desse SKU. E cada caixinha dessa é uma ação que eu deveria fazer no chão de fábrica. Então, na parte, por exemplo, de separação de materiais, eu vou mostrar isso para vocês no detalhe mais à frente. Eu consigo criar o fluxo que eu tenho que executar no meu processo e dentro desse fluxo criar os gatilhos, as coisas que eu preciso que aconteçam no momento certo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui justamente aonde a EWI mais consegue se sobressair, né? Essa é a cara do Op Center, como acredito que foi o Henrique também que comentou, a Siemens está trabalhando muito para deixá-lo cada vez mais próximo às soluções entre si, e aqui basicamente eu estou dando start numa ordem de produção. Do lado direito de vocês tinham as ordens, eu dei start em uma, e agora vocês estão vendo uma tela operacional. Literalmente a tela que o operador usa para que ele consiga fazer as ações dentro do software. Aqui eu estou fazendo uma separação de materiais, vou dar baixa no RP desses materiais que eu fiz a separação, vou fazer um fracionamento também, integrado com a própria balança, ou seja, vou falar com instrumentos de medição no chão de fábrica e em seguida vou emitir a etiqueta do fracionamento que eu fiz. Vou criar a rastreabilidade inicial do processo nesse ponto, fazer alguns vínculos e, ao mesmo tempo, estou dando baixa aí no estoque do RP em tempo real. E continuo executando ações nos terminais desse operador em vários pontos distintos. Então, eu disparei uma ação para a sala de fracionamento. Agora, eu disparo uma ação para que ele consiga checar no tanque o estado daquele tanque. Posso pedir para ele conferir uma limpeza, inclusive faço a aquisição de quem fez essa checagem, qual foi o horário que ele fez essa checagem.
continuo com as tarefas, as atividades aí no chão de fábrica. Lá em cima a gente tem a parte do sequenciamento de atividades que estão sendo realizadas e as atividades sendo realizadas no chão de fábrica e reportadas em tempo real. Da mesma forma que eu estou olhando para um tag dentro da automação, pegando aquele dado, eu também estou gerando informações através do operador. Trago a parte de qualidade em linha, as análises físico-químicas, trago para dentro do processo, para que o operador consiga fazer essa análise dentro da qualidade, dou referência para ele de qual é o valor que eu estou esperando, se está correto, se está incorreto, peço validação para um supervisor, para ele ter certeza que o que está acontecendo ali foi validado por ele e continuo o processo. Continuo gerando dados, informações em tempo real sobre o que está acontecendo no chão de fábrica. Então, por isso que eu quis frisar para vocês ali o quão importante é o fluxo de trabalho para o MES junto com as instruções eletrônicas de trabalho. Porque eu tenho uma forma de coletar novas informações no meu processo que eu não tinha antes. Bom, e como é que eu posso melhorar esse layout das telas para ajudar o operador? Eu mostrei ali para vocês uma tela de processo, uma tela que está mais vinculada à Unilever, a Cargill, enfim, pessoal de alimentos e bebidas, de home personal care, mas e para o pessoal da manufatura discreta? A gente tem aí um dos nossos cases hoje no final do dia, que é o pessoal da Easy Galsen com o Germano, e como que a gente pode ajudar esse pessoal com uma instrução eletrônica de trabalho que seja mais próxima a eles, né? Então aí eu consigo entregar, basicamente, esse nível de instrução eletrônica de trabalho. Que eu queria mostrar aqui para vocês? Lá em cima eu tenho o tempo que pode me servir para uma cronoanálise das atividades que eu estou fazendo. Eu tenho aqui a referência de quem está em qual estação de trabalho para poder fazer aquela atividade. Eu tenho as atividades como uma lista de instrução para que ele possa ler e executar aquilo dentro dos passos. Tenho também repositório de documentação do lado direito, onde ele pode consultar o que ele tem que fabricar, e tenho inclusive a parte de medidas dentro dessa mesma instrução eletrônica de trabalho. Então vocês podem ver que lá do lado direito eu vou fazendo as atividades, vou sequenciando isso, criando os tempos de desenvolvimento que eu fiz em cada uma delas e gerando todos esses dados aí em tempo real que eu vou jogar para a minha estrutura, né? No final disso, eu vou ter literalmente como foi produzida aquela peça na estação de trabalho e todos os dados que estão vinculados a ela, né? Bom, ótimo. Tá, e qual que é o resultado que o MES ele consegue qual que é o resultado que ele consegue ter com essa integração, né? Uma coisa que eu ouço muito também nas indústrias que eu visito, principalmente aí de processo contínuo, é o tempo que se leva para que se tenha qualquer informação sobre o processo. Geralmente o pessoal fala D+1, D+2, que é o tempo que eu tenho de juntar todas aquelas planilhas de produção e sair com a informação que eu preciso sair dela. Mas quando eu tenho um sistema MES, quando eu tenho essa rastreabilidade, essa genealogia que foi construída no processo, como é que eu faço isso, né? Qual que seria a forma de eu poder fazer essa verificação de rastreabilidade e genealogia dentro da plataforma? Basicamente com alguns cliques. Vou fazer a pesquisa de qual é o material que eu quero verificar. Achei alguns que foram produzidos e aqui é o exemplo de um pallet de achocolatados, tá? E eu vou mostrar para vocês basicamente indo de trás para frente todos os materiais e processos que foram relacionados aí para a produção desse achocolatado. Estou mostrando o que está vinculado ao pallet. Então, as caixas, os produtos que estão dentro das caixas daquele pallet, e começo a fazer essa rastreabilidade reversa para eu poder saber quais foram os produtos e máquinas envolvidos no processo para eu conseguir entregar aquela produção. Então, isso aqui não é D+1. Isso aqui é em tempo real. Isso aqui eu terminei de produzir, eu vou fazer a pesquisa naquele momento, eu vou ter todos esses dados na plataforma. Então, isso é uma rastreabilidade, uma genealogia feita por sistema em tempo real.
Conforme eu tenho mais informações sobre o processo, eu vou agregando ali naquela parte inferior para eu poder falar quem foi o operador, qual foi a máquina e quando isso foi produzido, né? Bom, tá, mas a gente está falando aqui de Digital Thread e a pergunta que fizeram para o Isawa no começo, quando eu tenho tudo integrado, o que eu consigo, aonde eu consigo chegar, né? Qual que seria aí o suprassumo? A gente tem dentro da plataforma da Siemens, e de novo, somente na plataforma da Siemens, um agregador de informações que eu consigo colocar todos os softwares que a gente comentou aqui numa plataforma de visualização única. Possivelmente não é o caso de todos vocês. Não são vocês que vão conseguir, que vão ter a necessidade de chegar nesse nível de digitalização. Mas isso é o que a gente consegue entregar com todas essas ferramentas. Do lado esquerdo, onde ele está mostrando os viewpoints ali, vocês vão ver que eu tenho camadas de dados que eu consigo habilitar para que eu consiga enxergar isso no chão de fábrica. Para que eu possa fazer medida, entender como é que está o lean da minha fábrica, fazer inclusive análise sobre como e o que eu estou produzindo. Tudo numa plataforma única, onde eu estou literalmente juntando as informações de civil da minha fábrica, onde eu tenho todos os maquinários compostos ali, porém com camadas de dados que eu seto, habilito e desabilito para eu conseguir ver nesse mesmo momento. Quer dizer, eu estou vendo uma linha de SMT em que eu consigo saber qual é o feeder, qual é o alimentador que está conectado nessa máquina em tempo real. Tudo num único software da Siemens. Poxa, mas acho que foi o Isawa também comentou, essa plataforma é agnóstica? Sim. Se eu usar o Teamcenter como repositório, se eu uso o APS, se eu uso os softwares para conseguir juntar toda essa base de dados, eu consigo chegar nesse resultado final. Bom, ótimo. Tá, mas a pergunta é, como é que eu começo essa coleta de dados, né? Por onde eu inicio isso? Eu consigo ter uma ferramenta de apontamento de produção, como é o caso do OE? Bom, nesse caso eu vou passar a palavra para o Daniels para que ele possa falar um pouquinho aí de coleta de dados e o Insights Hub, né? Estão ouvindo? Ah, tá. Bom, boa tarde primeiro. O Rafa me chamou de Daniels aqui, eu estou acostumado, fiquem à vontade, é o Daniel. Bom, dá para chegar longe, ficou bem claro isso aí, a apresentação do Rafa mostra isso, não só dele, mas as anteriores também. A Siemens tem um vasto portfólio que consegue cobrir lá de baixo até lá em cima, isso está claro para todo mundo, eu acredito. Mas, se o meu dado não é confiável, adianta alguma coisa? Acho que não, né? Passa para frente. Aqui eu quero trazer uma abordagem, eu vou passar por duas ferramentas da Siemens, né? Uma está dentro do portfólio de software, a outra não está, mas elas vão cumprir um propósito único juntas, tá? Bom, primeiramente, o Rafa estava falando aqui do lado da esquerda, sistemas que são orientados à execução, sistema MES, né? Do outro lado, eu vou abordar um pouquinho a parte de Insights Hub, que são sistemas que estão da Siemens, também uma plataforma da Siemens, que ela é orientada a dados. Ambas têm a mesma função, entre aspas, né? Claro que cada um com sua própria característica, mas a base para tudo isso é rastreabilidade de informações e também a coleta de dados. Não adianta nada eu ter diversos softwares, soluções, se o meu dado não é confiável. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, integração IT-OT. É uma coisa que acho que basicamente a maioria de vocês já devem ter escutado falar em algum momento, tá? Mas ela traz diversos desafios, ela traz diversos questionamentos que a gente precisa pensar um pouquinho. A primeira deles como é que eu coleto esse dado? Esse dado, o Rafa falou de planilha, banco de dados, ele falou de SAP, mas eu tenho dados no chão de fábrica também. Eu tenho um dado que eu preciso trazer literalmente das minhas máquinas, seja um PLC de processo, um sistema SCADA, seja uma máquina, um CNC e assim por diante. Então, eu preciso pensar em como que eu vou trazer esse dado. E essa é uma grande dificuldade que se enfrenta, porque a maior parte das nossas fábricas não tem
um fabricante apenas dentro do contexto de automação nas áreas de processo, né? Você tem uma fábrica onde você tem um PLC que é Siemens, um PLC que é de um terceiro, um sistema que é dedicado, e isso traz uma série de dificuldades para quando a gente vai fazer a coleta e a junção desses dados. Aí eu vou até fazer uma pergunta. Quem aqui em algum momento já fez alguma integração? Eu preciso puxar um dado lá da minha fábrica, lá do meu PLC, do SCADA, da máquina, para poder mostrar um dashboardzinho lá para o meu gestor. Tenho certeza que muitos de vocês aqui já fizeram isso, né? De alguma maneira, ou já tentaram. E sabem que não é uma tarefa, apesar de ser possível, né? Dá para fazer, que tem muita ferramenta para isso, mas não é uma tarefa tão simples assim. A gente esbarra em protocolos, a gente esbarra em tipo de dado, a gente esbarra em problemas de rede, tem muitas variáveis que a gente precisa observar. Tá? E além disso, tem a questão de onde eu processo esse dado, né? E o que eu vou fazer com esse dado. Um dos pontos importantes é conectividade, que eu vou abordar aqui agora, e o outro, integração com nuvem. A gente falou aqui sobre diversas ferramentas, né? Sobre utilizar a IA para poder resolver problemas cotidianos nossos da fábrica, que parecem ser simples, mas não são. Tá? Nesse contexto, pessoal, eu acho que todo mundo aqui em algum momento já falou, pô, o rapaz do TI com o cara da automação lá, eles fizeram ali colocaram um gatewayzinho no meio e eu consegui subir um dado. Legal, isso funciona, mas é escalável? Será que isso vai suportar a minha operação pelos próximos 10 anos, 15 anos e assim por diante? Será que faz sentido eu ficar utilizando gateways dispersos ao longo da minha planta, que hora é de um fabricante, hora é de outro? Será que o meu manutentor, ou a pessoa que fez aquela integração, ela vai continuar atendendo a minha empresa nos próximos 10 anos, ou em algum momento eu posso perder uma senha que para o meu sistema? Tem uma série de perguntas, né? Então, onde armazenar? Onde processar? Como é que eu vou ter segurança? E cibersegurança mesmo que eu estou falando. Vai estar na nuvem, vai estar na borda. Aqui são alguns pontos que precisam ser observados também. Dado não padronizado, tem uma série de facetas que a integração ela precisa levar em consideração. Nesse contexto, a Siemens ela tem uma plataforma que talvez nem todos conheçam, mas se chama Industrial Edge. Ela é uma plataforma, é um ecossistema de aplicativos, e eu vou abordar aqui um dos aplicativos que é focado justamente nessa tarefa de tirar o dado lá do chão de fábrica e levar o dado lá para cima, para minhas camadas de gestão. Tá? O Industrial Edge ele é uma plataforma onde a gente consegue ter, nesses aplicativos, a capacidade de nos conectar com o que está aqui embaixo, máquina, CNC, PLC de processo e assim por diante, sensores inteligentes e assim, via hardwares ou softwares também, máquinas virtuais, que a gente consegue colocar aplicativos. Poxa, minha automação lá é Schneider, né? Fala Modbus TCP. Eu consigo comunicar com ela. Lá na planta é Rockwell, é outro fabricante, assim por diante. Dentro do Industrial Edge existe uma aplicação que é capaz de fazer isso de forma escalável, dentro do portfólio da Siemens. Então, essa ferramenta, ela é, como eu falei, um repositório de aplicativos que me permite o gerenciamento de todos esses hardwares, que são hardwares mesmo, são um Edge device, só voltando um pouquinho explicando para quem não entendeu, é um dispositivo é uma computação de borda. É literalmente um computador que está instalado no meu painel elétrico, próximo da máquina, rodando aplicações ali de conectividade, de inteligência e transformação de dados para que esse dado suba de uma forma padronizada, de uma forma organizada para minhas aplicações de nível superior. Né? Então, essa plataforma ela pode ser gerenciada pela sua equipe de TI junto com a sua automação. Atualização de firmware por questão de cibersegurança, instalação de aplicativos, novos hardwares, tudo isso adicionado e gerido na mesma plataforma. Né? Daniel, mas tudo isso que você falou é legal e tal, mas eu continuo pensando que eu posso fazer isso de forma mais simples e barata usando os gatewayzinhos ali dispersos, né? Ou pegando isso direto do sistema SCADA. E aí a próxima imagem ela vai me ajudar a ilustrar o porquê fazer isso. Aqui na parte de cima, pensa que eu tenho diversas aplicações. Aqui eu sei que é bem heterogêneo o público. Tem gente de produção, tem gente de engenharia, manutenção, tá bem disperso. E cada um de vocês tem uma necessidade de utilizar dados para alguma coisa. Então, aumento de produtividade. Estou falando com o pessoal de produção.
OEE, o Rafa falou de OEE, né? Outras pessoas falaram de OEE. Então, eu quero coletar dados que hora vai estar no chão de fábrica, hora vai estar numa aplicação que está acima, vai estar no ERP, no APS, enfim, e assim por diante. E aí pensa que cada linha dessa é uma conexão, é uma solução customizada que o pessoal da automação da fábrica, ou o terceiro, o integrador, fez para resolver um problema pontual. Mas agora não é só o pessoal da produção, é o pessoal ali da gestão de energia da planta e o pessoal de manutenção. Então, eles vão criando diversas conexões, cada uma do seu jeito e assim por diante. E aí, quando junta tudo, a gente chega nesse cenário. E a pergunta é, isso aqui é escalável? Dá para eu manter a minha planta dessa maneira aqui? Dá para eu evoluir ela? A gente está falando de... estamos observando hoje uma evolução absurda com o advento da IA. E dá para eu seguir a minha planta 10 anos dessa maneira? Manter isso aqui? E se uma pessoa sair? E se eu perder uma senha? A abordagem para isso que eu vou trazer é a utilização do Industrial Information Hub, que é uma aplicação Siemens, tá? Que ela consegue, né, agnóstica, ela consegue se comunicar de cima para baixo, de baixo para cima, em diversos protocolos, com diversas ferramentas, né? Isso aqui é muito importante, por quê? Você não está preso a um fabricante específico de uma máquina, você não precisa acionar o fabricante da máquina e falar, me vende aquele módulo seu lá para poder comunicar com o meu SAP. Não. Você consegue montar dentro da sua planta uma camada que está entre os sistemas de cima e os sistemas de baixo, entre camadas, para justamente centralizar todos os dados que são de chão de fábrica e todas as aplicações que estão acima consomem de lá. Então, se eu tenho uma máquina que precisa fornecer um dado para manutenção e precisa fornecer um dado para o sistema MES e assim por diante, todos eles vão buscar no mesmo lugar. E, importante, se por algum motivo, alguma vulnerabilidade vier a aparecer, alguma atualização, você não tem que se desesperar porque você tem 10 gateways espalhados e você não sabe nem onde está às vezes. Você vai pela mesma plataforma e consegue fazer o upgrade de todas elas, né? Fazer a atualização de todas elas. Então, o Industrial Information Hub, dentro da plataforma Industrial Edge da Siemens, ela é uma fonte de dados única de verdade. A gente consegue utilizá-la para dar suporte de informações de dados reais, contextualizados e confiáveis para todas as ferramentas que a gente falou aqui mais cedo. Legal. Resolvemos o problema da conectividade. Está tudo na mesma camada. Agora vamos levar isso para uma outra solução, uma outra plataforma, também dentro do portfólio da Siemens, pessoal, que é o Insights Hub. Insights Hub, talvez alguém aqui já lembre pelo nome antigo dele, que era MindSphere. É uma plataforma Siemens, é um ecossistema de aplicativos que são voltados para resolver os problemas da indústria. Então, aqui a gente tem sistemas para gerenciamento de ordens de manutenção, dashboards de visualização de KPIs, análise de dados, notificações de eventos, que também é bem bacana, gestão energética. Existe uma gama de soluções que está aqui dentro desses 200 aplicativos que resolvem diversos pontos, diversos problemas que vocês têm no dia a dia de vocês. E aqui eu vou fazer uma separação. Então, por exemplo, como eu falei, são diversos problemas. Eu posso ter problema de qualidade. Eu tenho um aplicativo destinado a resolver, a ajudar a suportar vocês, na verdade, na resolução e na gestão de problemas de qualidade dentro da plataforma do Insights Hub. Problema de disponibilidade, consumo. Eu falei do Energy Manager, que é uma ferramenta muito poderosa para visualização de dados, não só de energia elétrica, isso é muito importante. Eu estou falando de vapor, eu estou falando de gás e assim por diante. Então, para cada problema, dentro da plataforma do Insights Hub existem aplicativos que foram desenvolvidos, pensados num contexto geral, mas uma coisa que é importante, eles não são fechados, você consegue customizar alguns desses aplicativos ou cruzar informações desses aplicativos para entregar aquela visualização que você precisa, tá? E dá para ir longe. Outro ponto que é importante, eu falei que é uma plataforma, um ecossistema, você não precisa comprar tudo. Você não precisa ir lá, Daniel, eu quero o Insights Hub. Insights Hub não é um produto, ele é uma plataforma. E aí, dentro daquela sua necessidade específica, você fala, não, Daniel, eu quero especificamente resolver meu problema de consumo energético. Então, existe uma forma de implementar isso para que você possa ter a parte do consumo energético. Daniel, gostei, bacana, eu quero cruzar isso com meus dados de produção. Quero saber quanto que eu estou gastando de energia elétrica, de gás, para poder produzir meu produto X.
Aí você começa a expandir dentro desse portfólio, tá? Aqui é só uma separação em três perspectivas. A primeira, que está aqui destacada em verde, são aplicativos que são voltados à exploração de dados, visualização, né? OE está aqui, gerenciamento de energia está aqui, monitoramento de recursos, saúde de recursos dos meus ativos está aqui. O segundo, análise e predição. Então, eu tenho aplicativos tenho o Predict dentro da plataforma do Insights Hub, que me dá a possibilidade, por exemplo, de fazer, em função de dados históricos, uma análise do que vai vir a acontecer e evitar, às vezes, quando é um problema, né? E, por último, gêmeo digital. Aí eu já estou falando no nível mais alto, eu estou falando daquilo lá que o Isawa falou lá no começo da apresentação. Colocamos aqui um... Opa, volta. Como é que é? Aí uma hora vai, peraí. Legal. Eu coloquei aqui um vídeo, né, só para mostrar para vocês um pouquinho da carinha de um dos aplicativos. Então, esse aqui é o Performance Insight, que está dentro da plataforma do Insights Hub. E esse é o nosso apontamento de OE, né? O famoso apontamento. Esse é o OE de verdade, exatamente. Então, aqui é um pouquinho de como ele está modelado ali à esquerda, a forma como você consegue visualizar realmente, né, os dados de produção. Diversas formas você consegue visualizar ali também a questão dos apontamentos de paradas, né? Qualidade. Monitoramento de perdas também. E a diferença principal das funções de OE que a gente vê é que no caso também da Siemens você já tem esse template pronto para aplicar esses dados, né? Então existe aí uma formatação para que o consumo do dado seja direto. Entenda isso da seguinte maneira: os aplicativos principais eles já estão mais ou menos modelados para o cenário de vocês. Então a implementação disso aqui ela é rápida. Não é uma solução onde a gente vai para gastar 6 meses para colocar um OE para rodar. Não, não é assim. A Siemens já fez essa inteligência, ela já tem diversos clientes e muita experiência nesse sentido, então a solução está modelada para diversos cenários. É claro que sempre cabe uma customização, mas isso vai caso a caso. Relatório, apontamento de parada, por que aconteceu. E aqui ele vai mudando as áreas, as visualizações. Mas a mensagem principal que fica da minha parte, acho que da parte do pessoal que falou anteriormente, é que dentro do portfólio da Siemens a gente consegue cobrir desde o chão de fábrica até lá em cima, até o planejamento do produto, da engenharia. São soluções completamente integradas que trazem muito valor, a gente tem percebido isso, tem cases aqui que o pessoal vai mostrar e a ideia é transmitir isso para quem ainda não conhece as soluções. Então, fica... Não sei se quer... Não, justamente completar aí a mensagem de Digital Thread para todos e de como que nessa parceria que existe com a PLMX, com a PS3, a gente consegue realmente ponta a ponta entregar uma solução conectada, né? Então, a mensagem aqui realmente é da Digital Thread, que a gente consegue entregar aí ponta a ponta o processo de vocês para digitalização, né? Mas basicamente era essa mensagem que a gente queria trazer para vocês. Estamos aqui até o final do evento, temos também uma equipe comercial aqui para poder falar e a nossa ideia aqui é ajudá-los nesse caminho de digitalização, né? Seguir com a digitalização de vocês para conseguir entregar uma solução ponta a ponta. Obrigado pelo tempo aí, peço desculpas inclusive pelo nervosismo inicial. Pessoal, obrigado. Até pelo nervosismo, esqueci de perguntar se tem alguma pergunta, enfim, como que a gente pode ajudá-los aí? Tem alguma pergunta? Prometo que eu não vou suar durante a pergunta aqui, eu vou responder da forma mais tranquila. Deixa eu passar aqui. Olá, primeiramente parabéns pela palestra aí. Minha pergunta vai mais para o Daniel ali. Hoje eu trabalho num setor de melhoria contínua e a gente tem trabalhado cada vez mais em tentar
melhorar o processo para ser mais preditivo ali. Então, a gente investiu em alguns equipamentos da Traction e tudo mais. Você sabe se no sistema ele tem versões ou sensores em que eu posso... Porque a Traction hoje oferece esses sensores para que eu seja mais preditivo. Então, eu consigo ver vibração, tudo da minha máquina. Então, eu só queria saber se a Siemens tem algo nesse sentido para oferecer ali. Possui sim, tá? Não está dentro da divisão de software, está dentro da divisão de indústria digital, acho que é esse o nome, se não me engano. Mas ele tem uma solução para monitoramento de vibração, que é baseado no CLP 1200, não sei se você conhece. E é basicamente uma solução paralela da Traction, né? Então, existem os sensores que você faz a instalação, você tem a questão da comunicação sem fio, que é muito importante para esse contexto, porque você não vai passar uma infraestrutura toda para poder colocar um sensor de vibração em um motor. Não faz muito sentido. A Traction entendeu isso e a Siemens também tem isso no portfólio, né? O que é legal da Siemens? Poxa, se eu tenho um ecossistema todo Siemens, essa integração do sistema Siemens de monitoramento de vibração para análise preditiva com sistemas, por exemplo, de análise preditiva que está na nuvem, né? Pensa que você, às vezes, eu sou multiplanta, né? Eu quero que isso esteja na nuvem, né? Você sai da sua amarração num fabricante, que é a Traction, que você vai para um outro fabricante, obviamente, mas que consegue te entregar um portfólio muito maior de soluções integradas, e isso te dá muito mais possibilidade de ir bem mais longe. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Pablo. Bom, Daniel, visitando alguns clientes, algumas indústrias, eu percebo que alguns clientes têm um receio de aplicar esse tipo de solução, esse tipo de aplicação, por conta da segurança do segredo industrial em si. Então, gostaria de entender um pouco melhor, né, como que a Siemens trata a cibersegurança, o segredo industrial do produto do meu cliente com essa aplicação. Cibersegurança é um tema do momento, também assim como o IA. A Siemens entende isso já há muito tempo, né? Então, desde um simples CLP da Siemens até uma solução dessa como Industrial Edge que eu passei aqui, as outras soluções de software também, todas elas já são aderentes às normas de cibersegurança. Eu não vou citar por nome aqui, porque eu sempre esqueço o número da norma de cibersegurança, tá? Não vou me arriscar. Mas... especialmente assim, a Siemens não é a única fabricante que tem isso, mas no nível de integração que a Siemens tem, eu desconheço, para ser honesto. Então, qualquer solução que você for adquirir da Siemens, você tem, inclusive, uma conversa junto com o pessoal da fábrica de TI para falar, poxa, eu preciso liberar essa porta específica, né? Existe todo um cumprimento de protocolos, né, que a Siemens entende, e é questão de norma, não é uma questão de preciosismo. Na verdade... em alguns mercados isso é regra, né? Você não consegue entrar se você não tiver adequado a isso. Então, nesse sentido, a Siemens tem essa ciência, as ferramentas dela são aderentes às normas de cibersegurança também. E só para acrescentar, a Siemens também trabalha de duas formas com a questão de cibersegurança, né? O Daniel colocou a parte do cloud no Insights Hub, o Henrique também mencionou a questão do Ops Center X, que é uma solução cloud. Tem clientes que não aceitam ainda trabalhar com a cloud. Então, a Siemens ela tem sempre o Insights Hub, a parte de cloud de alguns softwares de apontamento, e ela tem dentro do Industrial Edge os mesmos softwares para serem rodados ali on-premise, no próprio hardware do cliente. Assim como ele tem o Ops Center X, que é um MES em cloud, a gente também tem o Ops Center on-premise. Então, a Siemens se preocupa em não só garantir a questão da cibersegurança, mas entender o momento que aquele cliente está e adaptar a ferramenta para ele, né? Pessoal, temos tempo só para mais uma dúvida. Se alguém, por favor, quiser fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Bom, Edu, acho que é isso. Podemos seguir. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês.